Escuto bastante por aí que o sentido da vida poderia ser resumido na seguinte máxima: não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. E geralmente a pessoa emenda dizendo que você também deve ajudar o maior número de pessoas possível dentro das suas limitações. De onde será que essa galera tirou essas máximas? Será que não tem alguns unicórnios morando na garagem dessas pessoas? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no Olá Bocós e no podcast Maldito Unicórnio Rosa Invisível, um oferecimento dos meus alunos queridos da Academia Bocó, que ao financiar o nosso trabalho permitem que cada vez mais conteúdo como este aqui seja produzido de forma aberta. Se você quer ter acesso ao conteúdo extra deste episódio e dos demais, cogite se tornar um apoiador desta iniciativa. É só entrar no site olabocós.com.br e ficar por dentro de tudo. No episódio de hoje, e já que estamos falando desse negócio de origens da moralidade, de onde que vem essa história de que certas coisas são certas, certas coisas são erradas, de onde vem esse padrão de julgamento que nós usamos para tomar as decisões do nosso dia a dia. E quando eu digo decisões do nosso dia a dia, não se enganem, é claro que aqui nós usamos exemplos morais muito abstratos e muito extremos, estamos falando de grandes decisões morais, como será que eu passo por cima dessa pessoa para atingir o meu objetivo? Ou será que eu tenho princípios morais bem definidos e, ainda que isso me dê um retorno no futuro, eu não farei porque eu sei que isso é errado em si mesmo? Estamos sim conversando sobre esses grandes dilemas morais, mas a questão da moralidade ela também se reflete no seu dia a dia. Desde o momento em que você acorda até o momento em que você vai dormir, você faz continuamente escolhas morais, ainda que inconscientes. Quando você acorda, o seu despertador toca 5 horas da manhã, 5h10, 5h15, 5h20, você muito provavelmente se pergunta se realmente vale a pena ter esse emprego. Será que eu quero tanto assim esse emprego? Será que eu preciso de verdade desse emprego? Então você precisa escolher entre ficar na cama e ir trabalhar, e essa já é uma escolha que depende da sua finalidade, quais são os seus fins, o que você pretende fazer com a sua vida, né, meu filho? Inclusive, quando você vai tomar café da manhã, você precisa decidir se você vai fazer um ovo mexido ou se você vai sacar aquele Doritão, assim, da mochila e meter ele no trem e comendo Doritos 7 horas da manhã no trem. Isso também é uma espécie de escolha moral. É claro que a origem da moralidade é um negócio muito discutido. É discutido na filosofia, na psicologia, em vários outros campos do conhecimento que estudam os homens. É discutido inclusive no direito, como nós vamos ver. Mas o meu objetivo neste episódio aqui em específico é te convencer que existe uma espécie de lei que governa as ações humanas. Esta lei diz o que é certo e o que é errado. Ela te fornece padrões com os quais você vai fazer estes julgamentos que estamos conversando aqui. Só que ela é uma lei muito esquisita. Por quê? Ela não está escrita em nenhuma constituição. Não está escrita em nenhuma legislação. Não dá para pegar o vade-mecum e consultar esta lei na sua integridade. Ela é uma lei que foi escrita em nossos coraçõezinhos. Olha que fofo. Ela está escrita no seu coração. Nós vamos chamar esta lei de a lei moral, para não fazer confusão com as outras leis que circulam por aí. Só que, para piorar a esquisitice dessa lei moral, apesar dela estar escrita em nossos coraçõezinhos, ela vem de algum lugar fora de nós. Não fomos nós, os seres humanos, que escrevemos essa lei em nossos próprios corações. Ela vem de algum lugar fora da natureza, fora da matéria, porque ela vem de um lugar que transcende a matéria, que está além da matéria. E o motivo pelo qual é tão importante que você se convença pelos meus argumentos da existência dessa lei moral transcendente é que, do contrário, o seu relacionamento com o nosso unicórnio invisível vai ficar muito difícil. Eu diria até espinhoso, impossível. Por quê? Ele é um unicórnio, obviamente isso já é um negócio meio assim, né, esquisitão, mas como se isso já não fosse ruim o suficiente, ele também é um unicórnio transcendente. Transcendente porque
ele é invisível e ele não pode ser capturado pelos métodos científicos, pelos nossos sentidos. Então ele está em algum lugar fora desta matéria mundana. Então, como eu sei que você quer me ajudar a te ajudar, pegue o seu café, o seu vinho, o seu uísque, fique bastante à vontade, onde quer que você esteja, se você estiver dirigindo o seu carro, se você estiver na rua, na chuva, na fazenda, não importa. Bora lá! Lady Rosa, o unicórnio é invisível. Vamos começar, antes de embolar mais este bolo, que já não é um bolo muito simples de ser feito, vamos começar fazendo uma breve recapitulação do nosso último episódio, onde nós conversamos sobre a pós-modernidade e nós falamos que a pós-modernidade é um evento marcado por um negócio trágico, tenebroso, fatalíssimo, que foi a morte de Deus. Este cataclismo, eu posso chamar assim, por maior que seja e por mais desastroso que seja, não aconteceu do dia para a noite. Este homem que nós chamamos de homem moderno, que é um homem ateu, descolado, que está desligado de tudo que é sagrado, que é um homem inteiramente profano, diferente dos seus ancestrais, não é algo que possa ter surgido espontaneamente. Acordei, sou este homem profano. É impossível que isso aconteça, porque ele é um produto de uma obra, que é uma obra latente, uma obra difusa, e é necessário que a gente volte algum tempo atrás na história para tentar encontrar as raízes desse desvio. Eu posso dizer, por exemplo, que o assassinato do Deus cristão começou a ser planejado no Renascimento, através da filosofia mais corrente do Renascimento, que era o humanismo. O humanismo, se você investigar bem, já é uma primeira forma do que hoje a gente entende por secularismo. Mas os grandes financiadores deste banho de sangue, deste assassinato encomendado, com certeza estavam não no Renascimento, mas no Iluminismo. Se você pegar a própria historiografia iluminista, como os filósofos que fizeram parte daquele empreendimento grandioso chamado de enciclopédia e acabaram ficando conhecidos como os enciclopedistas por causa disso, Diderot é o melhor exemplo deles. Estes enciclopedistas foram os principais responsáveis por criar uma ilusão. E olha só, essa é uma ilusão que ela é repetida, você pode encontrá-la em vários livros de história, inclusive nos tempos atuais. É uma ilusão que diz que tudo que está entre a queda do Império Romano e o Renascimento é uma Idade Média, é uma Idade das Trevas, né? Nada aconteceu, a cultura foi sufocada, o conhecimento foi sufocado, nenhuma tecnologia foi inventada, é como se o mundo tivesse mergulhado num abismo e só saído dele a partir da invenção maravilhosa de certos homens de mentes brilhantes que figuraram somente no Renascimento. Eles não nasceram antes, sabe-se lá por qual motivo, e posteriormente a joia da coroa seria forjada pelo Iluminismo. Então a Idade Média, a Idade das Trevas, é esse período de superstição e barbárie que deve ser colocado em contraponto ao predomínio da razão dessa Idade Antiga que existia nos tempos clássicos e agora com a Idade Moderna. Então observe que os golpes foram sendo dados gradativamente, eles foram distribuídos ao longo dos séculos, até chegar no ponto que nós estamos hoje. E este é o ponto no qual uma boa parte das pessoas do mundo moderno ocidental declaradamente não acredita em Deus. Só que, depois dessas pessoas terem, em tese, cometido esse deicídio, vamos chamar assim, essas mesmas pessoas geralmente não pensam muito sobre isso. Não é um negócio que permeia a mente delas. Será que Deus existe? Será que Deus não existe? Elas seguem o bando, elas seguem a manada, elas se dizem agnósticas, ateias ou o que quer que o valha, mas elas não pensam muito sobre isso durante o dia. Elas vivem as suas vidas corriqueiras. Elas não encaram a consequência fundamental que é este abandono da crença no Deus cristão. E essa consequência nada mais é do que a seguinte: se Deus não existe, tudo é permitido.
Se Deus não existe, tudo é permitido é uma frase dita por uma personagem, Ivan Karamazov, criada pelo escritor russo Fyodor Dostoiévski, nosso russo rabugento favorito, em o seu romance chamado Irmãos Karamazov. O Ivan Karamazov, ele é um ateu que, ao contrário dessa massa insone de pessoas que passa pela vida sem refletir muito sobre as consequências das suas próprias decisões, ele é capaz de reconhecer que, se Deus não existe, tudo é permitido, incluindo matar outras pessoas. Eu sei que você deve estar indignado comigo, principalmente se você for uma dessas pessoas que já deixou de acreditar em Deus faz muito tempo. Você acha que a Deus é um negócio dessas pessoas atrasadas, religiosas, que saem aí tentando convencer as pessoas no domingo de manhã batendo nas portinhas? São pessoas chatas, entediantes. Então, você deve estar super indignado comigo. Meu Deus do céu, eu fui atraído para uma teia de aranha e você tá me falando um negócio absurdo. Você tá me falando que Deus tem alguma coisa a ver com ser permitido o assassinato. Olha, eu e o Carl Sagan sabemos, isso é o que você está me dizendo, que a proibição do assassinato é um consenso que existe na sociedade e que esse consenso independe desse negócio aí criado pela imaginação desses religiosos fanáticos. Tudo bem, eu vou assumir que você está certo. Vamos investigar um pouco mais este negócio de consenso que é capaz de dizer o que é certo e o que é errado. Parece existir um padrão de comportamento que é especificamente humano, universal e que pode ser conhecido através da razão humana. Se você colocar o seu cérebro para queimar alguns neurônios aí, você vai começar a reparar na existência deste padrão de comportamento. Porque este padrão é uma espécie de senso de justiça. É algo que as pessoas nascem com ele. Ou seja, as pessoas nascem com uma ideia de que existem certas coisas que são certas e certas coisas que são erradas. E elas se sentem ultrajadas caso alguém faça algum tipo de injustiça com elas. Elas se sentem horrorizadas, quase que petrificadas quando elas veem injustiças acontecendo com outras pessoas. Olha só que interessante. Existem estudos feitos com crianças que apontam que as crianças percebem que agressões são, de certa forma, imorais. Tem um livro de um psicólogo americano chamado Jonathan Haidt que se chama A Mente Moralista. O Jonathan Haidt é um cara liberal que está tentando investigar as origens da moralidade a partir do método científico, a partir das ferramentas que a psicologia fornece no estudo da moralidade. Ele menciona um estudo que diz que, se você perguntar às crianças sobre ações que podem prejudicar outras pessoas, por exemplo, pergunta para uma criança se ela acha errado uma menina empurrar um outro menino no balanço, esse menino vai cair, vai machucar. Essa criança vai te dizer que isso é errado. E mesmo se você começar a inserir algumas variáveis do tipo, mas a professora deixou empurrar, a criança continua achando que é errado. Mas essa criança é de uma outra escola e lá não tem regra nenhuma que diz que não pode empurrar as outras crianças do balanço. Essa criança também vai continuar respondendo que isso é errado. Ou seja, as crianças reconhecem que as regras que impedem que o dano aconteça a outras pessoas são regras morais. E os seres humanos crescidos também esperam que, via de regra, as pessoas ajam com justiça. Isso é algo que você vai perceber conversando com qualquer pessoa, por mais relativista que essa pessoa seja. Eu sei que o relativismo tá na moda, as pessoas costumam falar que eu acho que não existe nada certo e nada errado, tudo é questão de opinião. Mas a pessoa fala isso e se você disser que vai roubar o carro dela, então, que vai roubar a batatinha frita do lanche dela, geralmente uma mágica misteriosa acontece e daí essa pessoa passa a achar que roubo é errado, que furto é errado. Geralmente elas não deixam de prestar boletim de ocorrência quando elas são atingidas de certa forma por injustiças. E eu disse que essa é uma lei especificamente humana, porque os animais
não possuem senso de justiça. Não existe julgamento na natureza. Não existe uma forma de dizer que os animais estão se comportando de uma forma certa ou de uma forma errada. Eles agem por simples instinto. Isso significa dizer também que as leis naturais, elas não são de verdade leis. Ou seja, elas não dizem como as coisas devem ser. O que hoje a gente chama de leis naturais são simples observações da realidade, de fenômenos que se repetem ao longo do tempo. Aquele caso famoso de como o Newton teve a brilhante ideia da gravidade, quando ele observou a maçã caindo no seu nariz, ou a versão preferida desse mito, o que Newton fez foi simplesmente perceber que sempre que uma maçã era arremessada, ela cai a uma velocidade específica, e essa velocidade depende da sua massa. Então temos aí a famosa lei da gravidade. Mas isso não significa, veja bem, que a maçã deve cair, ou seja, que a maçã sempre cairá. Assim como o fato do Sol ter nascido pontualmente todos os dias, desde que o ser humano se lembra que é ser humano, não significa que o Sol vai nascer amanhã. É claro que isso aqui é uma espécie de resumão de uma proposta feita pelo David Hume, que é conhecido como o problema da indução. Afirmar uma verdade generalizada a partir da observação de alguns elementos é o que a gente chama de indução. E o Hume questiona a validade epistemológica de uma indução, a validade lógica de uma indução, porque ela se baseia na ideia de que se algo aconteceu no passado, vai continuar a ocorrer no futuro e não existem evidências científicas possíveis para que essa afirmação seja feita. Eu sei que ficou um pouquinho difícil, a gente colocou aí alguns filósofos no meio da bagunça, mas não é um negócio muito difícil de imaginar, não. Pense assim, que você coloque as suas anteninhas de extraterrestre e chegue aqui na Terra para passar um relatório ali para os seus amigos ETs de como as coisas funcionam na Terra. Vocês são ETs, então vocês já têm a tecnologia de viagem no espaço-tempo, vocês já têm, obviamente, alguma sementinha do método científico dentro de vocês, vocês são capazes de fazer essas análises e observações de nós. Inclusive, vocês já fazem isso há muito tempo, né? Venhamos e convenhamos, parem de mentir. Mas então você é esse extraterrestre que chegou na Terra e precisa fazer esse relatório e você observa as maçãs caindo das árvores. E você consegue deduzir uma lei da gravidade a partir dessa queda constante. Só que, ao observar as condutas humanas, você não vai conseguir deduzir nenhum tipo de lei moral a partir delas, porque os homens têm a péssima mania de não seguir essa lei moral. Eles têm a péssima mania de estar em constante conflito uns com os outros. Eles frequentemente estão matando e estão roubando. Então o ETzinho iria lá fazer o seu relatório, você no caso ia fazer o seu relatório e chegar lá dizendo, olha, a regra deles aqui é que os homens matam e os homens roubam. Porque a lei moral não é uma lei deduzível por observação. Material exclusivo para apoiadores do podcast, você poderá conferir um artigo sobre essas diferenciações entre as leis da lógica, que são realmente leis, e as leis da natureza, que são observações, de acordo com o David Hume. Portanto, diferente das leis naturais, as leis humanas dizem como os homens devem ser e não como eles são, porque uma das características dos homens, como eu disse, é não seguir essas leis de dever ser. Então você não pode fazer como faz com a maçã da árvore e deduzir essa lei a partir da análise do comportamento humano. E mais do que isso, se você começar a forçar uma ética que seja baseada nas leis da natureza, você vai perceber que, além delas serem insuficientes, porque a lei natural não pode adquirir uma força que te obrigue a fazer algo, uma força moralmente obrigatória, que é obrigatória à consciência, pelo menos na nossa concepção moderna de dever, você vai perceber que ela é insuficiente, mas você pode também perceber que ela é uma lei perigosa, porque você geralmente acaba descobrindo que aquelas florestas bonitinhas relatadas nos documentários da Discovery Channel têm muito frequentemente a sua parte sombria. Então, muito frequentemente é noite na floresta. Então, se você deduz uma ética natural das leis da natureza, você terá que embutir
conceitos, por exemplo, de que os fracos devem perecer, que é natural que os fortes subjuguem os fracos, como as degenerações do darwinismo e o darwinismo social fazem. Só que eu preciso fazer uma espécie de meia-culpa aqui também. Embora essa lei natural, essa lei derivada da natureza seja insuficiente, ela reconhece uma verdade que é importante pra gente, importante e valiosíssima, inclusive, que é indispensável ao desenvolvimento dessa nossa filosofia moral racional. Os deveres, eles não são simplesmente mandamentos ou proibições arbitrárias, que não tem sentido algum, que alguém acordou certo dia e decidiu que as coisas devem ser desta ou daquela forma. Eles devem ser vistos com relação à natureza humana enquanto tal. A natureza humana, ela é constante, e assim os valores éticos também são constantes. E é por isso que teremos que atribuir a Sócrates a fama imorredoura por ter percebido a constância desses valores e ter buscado fixá-los em definições universais. A segunda possibilidade, e essa é uma possibilidade que, nossa, muita gente se sente atraído por ela, sente o gostinho dela, fica ali como mosca rodeando o pudim, porque é uma possibilidade, tem um apelo chamativo comercial muito grande e que seduziu muitos homens ao longo do tempo, até que ela tivesse sido colocada na prática, e aí o pessoal viu que na prática mesmo foi uma coisa horrorosa. Essa segunda possibilidade é dizer que a ciência pode nos dar uma fonte de moralidade. Só que a ciência, meu amigo, a ciência é um método descritivo. A ciência não faz juízos de valor. Ela no máximo pode te dizer o que é mais eficiente. Mas primeiro, você precisa achar que algo ser eficiente é algo bom, e além disso você precisa se perguntar, eficiente para quê? Porque a ciência pode inventar um método muito eficiente em causar um genocídio. Por exemplo, a ciência obviamente nos proporcionou a técnica, e a técnica acabou nos presenteando com um delírio de sensações fortes, como matar 200.000 pessoas num segundo em Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial. Porque a técnica, sem ser guiada por uma norma de ação, sem ser orientada para determinado fim, é simplesmente uma constatação de como as coisas do mundo são, e não como elas deveriam ser. O conhecimento científico, ele se limita a observar os fatos, ele é um indicativo, e a moralidade fala em imperativo. Não tem como você transformar um em um deves. Filósofo, né? Isso aqui, uma filosofia legal, né? Não tem como você transformar um em um deves. Vou até anotar no meu caderninho. E o conteúdo da norma e a sua força obrigatória transcendem os domínios do empirismo puro. Um exemplo mais prático, pra gente não ficar em tanta filosofia assim, que às vezes confunde a nossa cabeça. Existem estudos que provam que quanto mais invejosa a pessoa for, mais ela vai apoiar políticas sociais de distribuição de renda. Existe um certo tipo de causalidade envolvido no fato da pessoa ser invejosa e o fato dela ser uma justiceira social que apoia a distribuição de renda. São estudos bacanas, indicativos disso e tudo. Mas esse estudo por si só não me diz nada, absolutamente nada. Primeiro, por que a inveja seria algo ruim? De onde que eu tirei esse negócio de que a pessoa ser invejosa é algo ruim? Eu preciso ter algo moral, além desse estudo, para fundamentar a opinião que eu derivo dele. Isso acontece às vezes de forma tão automática que a gente nem percebe e acha que esse juízo de moralidade está vindo do estudo, quando não está. Mas existe uma outra proposta feita pelo Sam Harris no livro Paisagem Moral. Neste livro, ele tentou desenvolver uma ideia de que a ciência poderia sim fornecer uma base objetiva para a moral, e essa base objetiva seria o bem-estar humano, porque ele afirma que nós somos seres racionais e que nós podemos sim avaliar se uma ação ou um comportamento é moralmente bom ou ruim com base na nossa capacidade de aumentar ou diminuir o bem-estar humano. Obviamente, essa é uma ideia que se sustenta numa falácia, a falácia de que todos os homens têm, inevitavelmente, o bem-estar como fim. E mais do que isso, né? A ideia de que este bem-estar
seria algo objetivo, como se o bem-estar de um homem fosse igual ao bem-estar de outro homem. O nosso russo de estimação, o nosso querido Dostoiévski, abordou essa ideia de bem-estar objetivo em um livro maravilhoso que é curtinho, de uma leitura rápida, mas extremamente impactante, chamada Memórias do Subsolo. Ali, o Dostoiévski leva essa ideia até o absurdo, porque o homem do subsolo, ele é um homem que gosta da dor e do sofrimento. E este homem, ele questiona o homem proposto pelo Sam Harris e o homem utilitarista, de que todos os homens são puramente racionais, estão perseguindo esse bem-estar aí objetivo e comum a todos os homens. É óbvio que o bem-estar é um parâmetro subjetivo e dessa forma não pode ser usado de forma nenhuma como uma base objetiva para a moral. A terceira e última possibilidade terrena de origem dessa lei que foi inscrita em nossos coraçõezinhos é a possibilidade que você e o Carl Sagan e vários outros cientistas dizem que é a possibilidade certa. Quando eu digo você é porque lembre-se que eu estou brigando ali com o nosso ateu. Eu imaginei aqui um ateu imaginário brigando comigo no início do podcast. Essa imaginação se tornou verdade e agora ele se materializou aqui, ele se transformou no ouvinte do podcast. Então, quando você acredita que toda moralidade deriva de convenções sociais, você também deve acreditar que as convenções sociais são arbitrárias. É mais ou menos o seguinte: em algum momento da história, um bando de gente se reuniu, essas pessoas formavam um certo tipo de sociedade e elas decidiram o que era certo e o que era errado, e aí todo mundo foi seguindo aquilo e eventualmente isso virou tradição, e assim eu crio uma convenção social. O grande problema da ideia de achar que as convenções sociais sustentam a moralidade, elas podem ser fundamento último do julgamento das ações dos homens, é que cada convenção social será diferente uma da outra, porque, de novo, ela é arbitrária. Os homens decidiram ali de forma arbitrária, então uma tribo decidiu de uma forma diferente da outra tribo, essas tribos viraram estados e cada estado tem ali a sua convenção social específica. Se cada estado tem a sua convenção social específica, eu não posso julgar a convenção social do amiguinho com base nos meus próprios parâmetros de julgamento. Por quê? Vamos repetir, é sempre bom repetir, são padrões arbitrários. Se eu julgo a convenção social do meu amiguinho, eu necessariamente estou fazendo isso com base em um princípio maior que transcende as nossas convenções terrenas. E como você acredita que esse princípio não existe, ficamos aqui com as nossas possibilidades mundanas. E o grande problema disso é que você já deve ter pensado aqui automaticamente, assim que eu falei sobre isso, é que você não poderia julgar casos absurdos, absurdíssimos, como o Estado nazista, já que, afinal de contas, o Estado nazista foi uma convenção social, foi um consenso durante um período razoável de tempo e foi um Estado fundado na mais estrita legalidade. O Estado nazista era um Estado legal, ele tinha suas leis funcionavam para o fim absurdo que funcionavam, mas funcionavam. Será que você está disposto realmente a dizer que o Estado nazista é um Estado neutro, no mínimo? Olha, essa não é uma pergunta trivial, essa não é uma pergunta boba. Este é um questionamento que vários filósofos do direito estão se debatendo com ele há décadas e décadas. E um dos mais expoentes filósofos que defende a ideia de que o direito é uma convenção social arbitrária imposta pela força é o famoso Hans Kelsen. Todas as pessoas que fizeram direito já ouviram falar no nome de Hans Kelsen, se não tiverem o estudado na íntegra, pelo menos pela famosa pirâmide de Hans Kelsen, que estabelece a hierarquia das normas. Mas o Hans Kelsen, ele de fato estava disposto a levar a sua teoria até o extremo de dizer que os estados tirânicos eram de fato estados legítimos, afinal de contas, eles eram baseados em suas convenções sociais arbitrárias. Ele diz que não faz sentido a afirmação de que no despotismo não existe ordem jurídica, e sim de que predomina apenas a arbitrariedade
arbitrariedade do déspota. O Estado governado com despotismo também apresenta certa ordem do comportamento humano. Essa ordem é justamente a jurídica. A única coisa que lhe tira o caráter de direito é uma ingenuidade ou uma superioridade do direito natural. O que é interpretado como arbitrariedade é apenas a possibilidade jurídica do autocrata de atrair para si toda a decisão, de determinar incondicionalmente a atividade dos órgãos a ele subordinados e de anular ou alterar normas legais a qualquer momento, com vigência geral ou apenas especial. Uma situação como essa é uma situação legal, mesmo que seja percebida como desvantajosa. Entretanto, ela tem seus lados bons. O apelo nem um pouco raro no moderno Estado de Direito pela ditadura mostra isso com muita clareza. É claro que o Hans Kelsen expõe esta opinião na primeira edição do seu livro, que sai em 1925, ou seja, antes dos horrores cometidos pelos estados totalitários da Alemanha e da Rússia e os vários estados fascistas que eventualmente tiveram a sua ascensão. E quando este mesmo livro, que continha essa citação, ganha uma edição em inglês, agora no ano de 1949, ele suprime esta parte de forma muito sorrateira, apesar dele não ter mudado a sua opinião sobre o fato do direito ser uma convenção social arbitrária. Ele suprime somente as consequências lógicas da sua própria ideia. É interessante, né? Interessante. Agora eu quero que vocês comparem a ideia do Hans Kelsen à ideia de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino foi um grande filósofo escolástico da Idade Média e ele fala sobre um possível direito à revolução. Esse direito à revolução está muito bem detalhado num artigo maravilhoso que se chama São Tomás de Aquino e o Direito à Revolução, de autoria do Alexandre Correia, e deixarei à disposição de vocês também. E nesse artigo, o Alexandre nos explica que o São Tomás começa conceituando o que a gente deve entender por leis injustas. Ele acredita que as leis são injustas quando elas não considerarem o que não for justo. As leis podem ser injustas por contrariedade com o bem divino. Essas são as leis dos tiranos, que obrigam à idolatria ou ao que quer que seja contra a lei divina. E essas leis você não deve observar, porque, como diz a Escritura, importa obedecer antes a Deus que aos homens. E o regime dessas leis injustas é o domínio da tirania, e o São Tomás tem uma raiva absurda contra a figura do tirano. Ele acha que esse tirano é alguém que usurpa a autoridade legítima. Guardem esse nome aqui, autoridade legítima. Ele nos será útil no nosso episódio sobre as leis. E ele também usurpa a autoridade de um chefe legítimo. Esse tirano pode ser, inclusive, alguém que começou bem, mas acabou se degenerando, se perdendo ali no meio do caminho. Ele acha que o tirano funda o seu poder no temor, que procura infundir no povo, e ele escraviza o povo. Por exemplo, os regimes totalitários que eu acabei de mencionar aqui para vocês. Só que esse fundamento do temor, ele é muito débil, porque quanto mais o tirano subjuga o seu povo, mais eles tentam se libertar, mais eles tentam se insurgir contra a tirania. Quanto mais eles forem coagidos contra a sua vontade, a água represada pela violência jorrará mais impetuosa quando alguma saída se lhes oferece. Além disso, o recurso ao temor não é isento de perigos, porque o seu excesso leva muitos ao desespero. E desespero aqui, meus amigos, é um desespero no sentido original da palavra, que em inglês nós chamamos de despair. É um desespero a ponto do caboclo conseguir estar disposto, na verdade, a fazer literalmente qualquer coisa para se salvar-se. E é por isso que o regime tirânico não pode ter longa duração, porque o povo não sustentaria isso por um longo período de tempo. Vamos também deixar claro aqui que este apelo ao consenso universal não é inteiramente desprovido de valor, veja bem. O consenso, tudo bem, ele não é unânime, mas ele é muito difundido, ele é constante no gênero humano, através de todas as circunstâncias que o homem já foi inserido ao longo da sua história. Esta ideia de que eventualmente alguém se
reúne ali, que surge uma espécie de consenso, existe sempre. A gente sempre encontra essa ideia do consenso. Então, é impossível a gente negar que existe certa exigência da razão quanto ao conceito. Significa, pelo menos, que a ideia de um absoluto parece inerente ao espírito humano. Essa ideia do absoluto, só os céticos dizem que não existe, mas eles só falam também que não existe, porque quando você vai analisar o que eles realmente dizem, eles simplesmente substituem o absoluto por outras palavras, por outras formas. Eles dizem que existe um progresso com P maiúsculo, a história com H maiúsculo, ou a ideia com I maiúsculo, e são todas formas de absolutos que foram secularizados e que tomaram o lugar e o valor deste Deus que está ausente. Então perceberam como esta lei moral, que está escrita no seu coraçãozinho, ela precisa necessariamente ser transcendente, porque ela está fora do homem, ela está fora da natureza, ela está fora das instituições humanas, ela está fora do mundo material, porque ela diz como as coisas deveriam ser, e este mundo material só pode me dizer como as coisas são. Então é a lei moral que fornece a luz para o mundo material. E olha só, apesar de eu ter citado aqui o São Tomás de Aquino para colocá-lo em contraposição à ideia de um filósofo que não acredita que essa lei moral é transcendente, esta não é uma conclusão cristã necessariamente. Estamos falando simplesmente de conclusões racionais que qualquer pessoa pode colocar o seu cérebro ali para trabalhar e chegar até elas. Na verdade, quem chegou primeiro a essas conclusões não foram os cristãos. Muito antes de Jesus Cristo vir ao mundo, existiam os filósofos gregos clássicos, como Platão, como o próprio Aristóteles, e eles já haviam concluído algo relacionado à necessidade dessa verdade transcendente. Vocês provavelmente conhecem o mito da caverna do Platão. O mito da caverna diz que existem pessoas presas em uma caverna, essas pessoas estão vendo as sombras de algo que passa no mundo lá fora, elas acham que essas sombras são de fato tudo que existe, porque elas nunca viram nada fora da caverna. E quando alguém consegue se desprender desses grilhões e vai até o mundo exterior e conhece as coisas como elas verdadeiramente são, ou seja, conhece as coisas na sua essência, na sua forma ideal, na sua forma mais pura, mais bela e mais refinada, quando a pessoa volta para a caverna e tenta avisar as outras pessoas, ela é simplesmente rechaçada, porque as pessoas querem continuar vivendo na ilusão de que as sombras são a realidade. O que o Platão quer nos dizer, e apesar desta metáfora ter sido usada de várias formas ao longo dos tempos, das formas mais absurdas possíveis, o que o Platão quer nos dizer é que o mundo das ideias, o mundo que joga esta luz fundamental a este mundo e que é o fundamento último de tudo que existe neste mundo material, ele é um mundo que existe de verdade, por excelência. Ele é um mundo eterno, que nunca muda, os valores eternos estão ali em cima. Enquanto o nosso mundo terreno, transitório, ele é algo que simplesmente bebe da fonte deste mundo ideal. O seu discípulo, Aristóteles, acaba desenvolvendo uma ideia muito parecida do motor imóvel que move todas as coisas, mas ele chega até essa ideia de uma forma muito diferente. Ele achava que Deus era a causa final, mas ele analisa, por exemplo, 158 constituições das cidades-estado gregas que existiam na sua época. Ele analisa como aquelas cidades eram organizadas. Ele acaba concluindo que nenhuma delas havia chegado a um modelo ideal. Este modelo ideal seria um tal de um governo constitucional que o Aristóteles criou da cabeça dele, certo? E não é um governo que foi observado durante as suas investigações. Ele precisou abstrair uma ideia de todas aquelas constituições que eram falhas em certo sentido ou em outro. É sempre bom ressaltar que este Deus do Aristóteles, que era a causa final de tudo, ele não era um Deus que criava nada, que não exercia o que a gente chama de providência. É interessante guardar essa informação porque ela também nos será útil nos próximos episódios. Quando o Ivan Karamazov, meus amigos, disse que se Deus não existe, tudo é permitido, ele quer dizer que, se o fundamento último de toda moralidade não existe, então tudo é permitido. É exatamente por isso que no mundo moderno, nós não podemos encontrar verdades absolutas. Não existem mais verdadeiras hierarquias. Os homens não estão nos lugares que eles normalmente deveriam estar. Eles não reconhecem mais nenhuma autoridade efetiva na ordem espiritual, nenhum poder legítimo
mesmo na ordem temporal. Os profanos discutem as coisas sagradas, disputam o caráter das coisas sagradas e até mesmo a existência das coisas sagradas. É o inferior que julga o superior e a ignorância que impõe limites à sabedoria. O erro prevalece sobre a verdade, o humano substitui o divino, a terra prevalece sobre o céu e o indivíduo se faz à medida de todas as coisas. Ele acha que ele pode afirmar as leis do universo inteiramente a partir do próprio umbigo, a partir do próprio umbigo falível. Sem um guia para suas próprias ações, as pessoas vão acabar vivendo baseadas nos instintos ou cairão em uma completa lassidão, uma completa ausência de ação. Porque, como eu disse para vocês, sem saber o que é certo ou o que é errado, você não consegue fazer um juízo de valor nem para sair da cama. Se você quer entender de fato o que é o desespero promovido pela completa falta de fundamentos morais e de forças para viver, leia a peça Macbeth, do Shakespeare. Nessa peça, o nosso querido Macbeth vai acreditar em uma profecia feita por 3 bruxas que ele encontra no meio da estrada. Coisa normal, né? Encontrar uma bruxa na estrada, 3 esquisitas, parecem irmãs estranhas. Essas bruxas fazem uma profecia que diz que ele será eventualmente o rei da Escócia. Quando ele conta pra mulher dele, a mulher, a Lady Macbeth, resolve atalhar esse negócio, já que vai acontecer, não é mesmo? Por que é que a gente não dá uma ajudada no destino e resolve planejar o assassinato do então atual, posteriormente finado, rei da Escócia? E de fato, Macbeth consegue se tornar rei da Escócia a partir da supressão dos seus valores morais, a partir da superação dos seus princípios que diziam que, bom, eventualmente é errado você matar outras pessoas para conquistar o que você quer, principalmente se isso estiver fundado em profecias de seres demoníacos. Mas enquanto ele tem a sua mulher do lado, ele tem uma espécie de apoio moral que o alimenta e que o faz continuar. Só que a sua mulher eventualmente sucumbe ao terror das coisas que eles fizeram, começa a ver vultos, começa a ver sangue nas suas mãos, começa a desesperar mesmo e ela acaba falecendo completamente louca. Quando ele recebe a notícia desse falecimento, ele faz um discurso que fica marcado na história porque traduz o que é esse desespero de fato decorrente da ausência completa de qualquer alicerce na vida. Ela teria de morrer, mais cedo ou mais tarde? Morta. Mais tarde haveria um tempo para essa palavra. Amanhã e ainda outra manhã arrastam-se nessa passagem trivial do dia para a noite, da noite para o dia, até a última sílaba do registro dos tempos. Todos os nossos ontens não fizeram mais do que iluminar para os tolos o caminho que leva ao pó da morte. Apaga-te, chama breve. A vida não passa de uma sombra que caminha, um pobre ator que se pavoneia e se aflige sobre o palco. Faz isso por uma hora e depois não se escuta mais a sua voz. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria e vazia de significado. Meus amigos, a vida não está fácil para o homem moderno profano que resolveu abandonar o fundamento último de sua existência, que é Deus. E as coisas já começaram a melhorar porque nós acabamos de reconhecer o caráter transcendente de uma lei moral escrita em nossos coraçõezinhos. Nos próximos episódios, nós vamos entender como essa lei moral se traduz na tradição cristã, como a tradição cristã influencia basicamente cada aspecto de cada instituição muito valorizada por nós, os homens modernos, e como as sombras dessa tradição continuam perseguindo os homens, ainda que eles se afirmem muito seculares, muito modernos e muito desprendidos de todas essas coisas. Você pode encontrar todas as informações sobre a iniciativa Bocó no site olabocós.com.br. Hoje se tornar um apoiador e eu te vejo no próximo episódio.